Olá pessoal, aqui é Henrique Xavier, cientista de dados do Gabinete Compartilhado do Movimento Acredito, e eu vou apresentar para vocês o painel de atividade parlamentar do Senado. Então é só vir aqui no site de dados do Gabinete Compartilhado, é dados.movimentoacredito.org. Aqui nessa caixinha você tem a atividade parlamentar dos deputados e dos senadores. Então é só clicar na senadores para ir para o painel de atividade parlamentar. Então, você pode escolher o senador que você quer ver a atividade. Nesse menu, você pode clicar em qualquer um desses senadores. Aqui estão incluídos os senadores suplentes que entraram devido à licença do senador titular, por exemplo, e também senadores titulares que por algum motivo deixaram o mandato, né? Você também pode buscar qualquer senador aqui pelo nome, nessa caixinha, certo? Então basta clicar ali que você vai carregar, o painel vai carregar as informações do senador em questão. Então aqui você tem a foto do senador, o nome dele, o partido e a unidade federativa, o estado. Desse lado, a gente tem a contabilização do número de ações realizadas de cada tipo, né? Então, aqui, por exemplo, o senador Alessandro, ele assumiu 121 relatorias de projetos. Então, quando aparece algum projeto de lei que chega no Senado ou que algum senador apresenta, ele precisa receber um parecer de um senador que não seja autor do projeto, né? Então, essa pessoa responsável pelo parecer é o chamado relator. Então, ele foi designado relator 121 vezes, certo? Aqui, então, tem o número de relatorias entregues, né? Então, quantas vezes ele devolveu um parecer dizendo o que ele acha do projeto, né? Então, essa diferença de número pode acontecer por diversos motivos. Por exemplo, ele pode ter assumido muito recentemente uma série de relatorias, ele pode ter cancelado a relatoria que ele assumiu, ele pode eventualmente não apresentar uma relatoria porque ele discorda do projeto e isso pode atrasar o processo da relatoria, né? Então tem uma série de motivos porque esses números não são iguais, mas o número de relatorias entregues deve ser menor ou igual, né, que o número de relatorias assumidas. Em seguida nós temos o número de pedidos de audiência pública. Então os parlamentares podem solicitar a realização via requerimento de uma audiência pública, a realização de uma audiência pública para debater um certo tema, né? Você tem então o número de pedidos de informação, aqui no caso 0, certo? Pedidos de informação são pedidos feitos ao executivo, né? Em geral, para poder, uma forma de fiscalizar, de saber o que está acontecendo no ministério, quais são, ou às vezes para conseguir alguma informação que é de interesse do parlamentar. Aqui o número de propostas apresentadas, né? Então projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e pedidos de desarquivamento, ou seja, você pedir para que alguma proposta que foi feita anteriormente, uma legislatura anterior e que foi arquivada, que seja desarquivada e volte a tramitar. Essa barra aqui, ela indica a porcentagem de senadores com essa contagem que aparece aqui nesse quadrinho ou menor, né? Então, por exemplo, no caso, vamos pegar pedido de audiência pública, você tem o senador Alessandro Vieira apresentou 7 pedidos de audiência pública até a data de hoje, e você tem que 75% dos senadores apresentaram esse número de pedidos de audiência pública ou menos, tá? Então aqui você consegue ter uma ideia de quantas pessoas, de como que é a distribuição de atividade de cada tipo. Por exemplo, o pedido de informação, nós temos 0 pedidos de informação, 81% dos senadores não apresentaram nenhum pedido de informação, tá? Isso aqui inclui, lembrando, isso inclui os parlamentares suplentes, que tendem a ter um número de contagem menor, porque assumiram posteriormente o cargo, por exemplo. Aqui
Então, nessa parte de baixo, nós temos uma colocação, digamos, se você ordenasse esses senadores por número de relatorias, o senador Alessandro Vieira estaria em segundo lugar em número de relatorias assumidas. Aqui ele pode estar empatado com outro parlamentar que também tem 121 relatorias assumidas, né? Então, digamos, o que esse número indica é que você tem um senador apenas que tem mais do que esse número de relatorias, né? Então você tem a colocação para cada uma dos tipos de ação que a gente elencou nesse painel. Esse link aqui, ele leva para uma tabela que contabiliza os tipos, o número de ações de cada tipo, certo? Feitos por cada senador. Então, o senador de um certo partido de uma certa unidade federativa. Essa tabela ela pode ser filtrada por esses filtros aqui em cima. Então, vou mostrar como que eles funcionam. Aqui você tem então os tipos de atividade que você pode selecionar e desselecionar clicando aqui e ele muda o conteúdo da tabela, ou você pode usar esse botão Only, né, que ele seleciona apenas aquela atividade. Então, por exemplo, podemos ver apenas pedidos de audiência pública. Você clica aqui. Para selecionar tudo de novo, você pode clicar na última que restou ou utilizar essa caixa aqui de cima. Você também pode usar a busca, né, que aqui não é muito útil, mas para senador, por exemplo, no filtro de senador você pode fazer essa busca aqui. Essa tabela, então, você pode fazer filtros por senador, filtros por partido, e ela pode ser ordenada por qualquer uma das colunas. Basta clicar aqui no título e ele ordena a tabela por aquela coluna, tanto em forma crescente quanto decrescente. Você também pode clicar com o botão direito na coluna, na tabela, e você pode baixar ou exportar esta tabela para você poder analisar em seguida. Clicando nesse link aqui, a gente regressa ao painel principal e esse link Todas as Ações leva para essa tabela que discrimina em detalhe quais foram as ações que foram contabilizadas nos demais painéis. Aqui, novamente, a gente tem os filtros de senador, de partido e de tipo de atividade e de unidade federativa, que funcionam daquela forma que eu já expliquei. E a tabela, novamente, você pode ordenar por qualquer uma das colunas e clicar com o botão direito para baixar as informações. Nessa tabela, nós temos, então, a data que aquela atividade foi realizada, o órgão onde ela foi realizada, a ementa, se existir, do documento associado e o despacho que explica qual foi a atividade realizada. Então, por exemplo, aqui nós temos bom, aqui vamos ver uma mais simples. Então aqui vemos que a gente tem uma entrega de relatoria, certo? Então o despacho diz que juntou as folhas aos relatórios anteriores, o relatório atual do senador Flávio Arnes, com voto pela aprovação do projeto, certo? Essa tramitação aconteceu na Comissão de Direitos Humanos, certo? Aqui tem então a proposição, o projeto de lei ao qual esse parecer se refere e a data em que ela ocorreu, certo? A ementa aqui tem um link que você pode clicar e ele te leva para mais detalhes sobre aquele projeto de lei em questão. Tá? Então, se você quiser, por exemplo, saber quais foram todas as atividades contabilizadas por um certo senador, você pode selecionar esse senador aqui e você tem, então, todas as atividades que foram contabilizadas nos outros painéis. Então, designação de relatoria, aqui, principalmente, né, a maioria, como a gente já viu, ele tem muitas relatorias assumidas. Então, a maioria aqui é relatorias assumidas. Por fim, você pode clicar nesse botão aqui para voltar, nesse link para voltar ao painel inicial, ou clicar nesse link aqui para um painel de ajuda, onde você pode, nesse link você leva mais detalhes sobre a metodologia, aqui link para a base de dados utilizada, que é dados abertos do Senado, e o
vídeo que eu estou fazendo agora. É isso, boa pesquisa.